tentarmos, com a ajuda de Deus e com as suas orações, a levarmos mais uma programação para o seu lar, já que você não está podendo vir à igreja por força maior, como todos sabem, por motivo, mas a programação vai até você e esperamos que você tenha um pouco de misericórdia de nós. Não cobrem perfeições, porque talvez você não vai encontrar, mas creio que você vai encontrar uma boa vontade de levar a palavra de Deus, de levar cânticos até os seus lares, e que nós venhamos a confiar no Senhor Jesus a cada dia. E eu quero neste momento orar com você. Quero pedir a você que feche também os seus olhos para a oração, e logo após nós chamamos ao irmão Davi para cantarmos o hino 314 do Voz de Melodia. Então, neste momento, eu quero clamar a Deus em seu favor, em favor do nosso país, dos nossos governantes e em favor de todo o nosso planeta. Seu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que tem permitido, e louvado e exaltado seja o teu nome. Quero, Senhor, te pedir, ó Deus, para que fortaleça os nossos corações, console aqueles, ó Deus, que estão tristes por algum motivo, por alguma razão, e quem sabe em meio a essa pandemia estão preocupados. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor livre cada lar dessa enfermidade. Ó Deus, continua abençoando o nosso país. Eu já vejo, ó Deus, a tua mão poderosa, ó Deus, restaurando, ó Deus, a saúde daquelas pessoas, e que o Senhor, Deus, continue, ó Deus, freando essa enfermidade no nosso país. Seja também com cada país, ó Deus, que está sofrendo e que estão sofrendo, ó Deus, por esse duro golpe dessa enfermidade, o Covid-19, mas eu creio, Senhor, que tudo isso vai servir para que essas pessoas reflitam que somente ter o dinheiro não basta, porque Jesus Cristo, ó Deus, é o nosso maior tesouro, e que essas pessoas, ó Deus, que ainda estão vivas, elas possam procurar Jesus Cristo. Que haja, ó Deus, uma atenção especial pela tua palavra, não ao que pastores ou pastor pela eloquência vá falar, mas que haja um desejo de ouvir a tua palavra. E clamamos também por nós que estamos aqui preparando esta programação, para que o Senhor nos proteja e para que o Senhor nos use da maneira como te convém. E nós agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, irmão Davi, com o hino 314 do Voz de Melodia. Sua fé contemplará. Cante conosco. Sem a fé enfraquecer.
hino 343 do Voz de Melodia. Eu convido agora para que você abra a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 8. Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 8. Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 8, e nós estaremos respondendo a uma pergunta: uma vida de fé é fácil? Há quem diga que é fácil, mas nós estaremos respondendo hoje pela manhã: uma vida de fé é fácil? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua traslação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações, e queremos hoje estar trazendo um estudo, uma mensagem para você, que ela tem como propósito alguns esclarecimentos. Tem pessoas que elas pensam que uma vida de fé, pelo fato de eu ser cristão e você ser cristão, nós imaginamos, nós pensamos que é fácil e que eu estarei livres dos problemas, livres das provas, livres das aflições. Mas quem pensa assim, que estaremos livres dos problemas, justamente são pessoas que não conhecem das Escrituras. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. A Bíblia diz também e nos exorta a conhecermos e a prosseguir conhecendo a esse Deus, o Deus que se revela nas Escrituras. Então, amados, uma vida de fé, ela não é fácil, nunca foi fácil. E o texto que nós lemos, Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 8, o escritor está aí bem consciente de que a vida de fé não é fácil, mas ele chama à mente as proezas de homens e mulheres de fé do passado. E se queremos estudar sobre o assunto, sobre fé, esses homens do passado, essas mulheres do passado, têm muito a nos ensinar. Tem muitas proezas aqui no capítulo 11, mas nunca foi fácil, não foi fácil para ele e não será fácil para mim e para você. Vejamos que uma vida de fé, ela começa, você entrega a vida a Cristo, você crê no Evangelho, depois você começa então a passar por um discipulado,
E esse discipulado, você vai aprendendo o que é ser crente, as exigências de Deus, aquilo que Deus requer de você. E na medida que você vai aprendendo a viver pela fé, você vai conseguindo vencer as barreiras e as lutas que virão. As pessoas aqui desse capítulo 11 de Hebreus, ele vai aqui nos trazer exemplo de pessoas piedosas, outras não. Sansão, não vejo ele sendo uma pessoa piedosa, mas outras pessoas foram piedosas, conseguiram muitas realizações, mas eles não herdaram plenamente a promessa, porque eles viveram antes de Cristo. Claro que hoje não, né? Mas você percebe aqui algumas declarações gerais a respeito da fé. No capítulo 11, verso de 1 a 3, o escritor nos diz assim hoje pela manhã: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Então ele traz aí uma definição da fé, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, eles tratavam de coisas invisíveis como se fossem de fato visíveis. Isso tudo era pela fé. E esses homens, eles passaram por muitas dificuldades na vida, mas veremos hoje pela manhã por que esses homens enfrentaram tantas lutas e esses homens não desanimaram. Claro que é pela fé, claro que tem outras razões aqui dentro do texto e que nós vamos ver. Então, observe aí que o texto, ele fala de experiências no passado do povo de Deus. E diz aí o texto também, logo no início, que essas pessoas obtiveram bom testemunho. Hoje, falando de testemunho, é algo bem que nós deveríamos atentar para o que é um bom testemunho. Esses aqui deram um bom testemunho, diz aí o texto. Ou seja, eles foram testificados. Deus, o próprio Deus dava testemunho da vida que eles levavam. Tanto que no capítulo 11, no versículo 4, vai dizer assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Observe que o texto aí fala de uma aprovação de Deus. Então, esses homens que vivem pela fé e esses que viveram pela fé, eles tiveram a aprovação de Deus. Então, irmãos, vamos pensar o seguinte: não tem coisa melhor do que você ter a aprovação de Deus. Não tem coisa melhor do que você dar um testemunho tão exemplar e de que as pessoas aqui na terra não encontrem nada que venha a falar de você, nada a respeito da sua pessoa, e o próprio Deus que também está vendo. No capítulo 11, no verso 39, ele ainda vai dizer: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a proteção da promessa. Então você percebe aí que eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Eles não tiveram a promessa concretizada. A promessa que nós temos hoje de um lar, de morar com Deus, de ir para o céu, de uma casa preparada, eles não tiveram uma promessa concretizada ali, até aquele tempo. Mas depois, irmãos, eles foram para a presença de Deus. Então, queridos, o que é que Deus faz então? Pelo que nós aqui acabamos de pensar e de ver a respeito de testemunho,
é que Deus dá testemunho a favor desses santos, confirmando que eles tiveram a aprovação divina, eles tiveram a aprovação do Senhor, eles tiveram a aprovação de Deus. Mas também aqui no texto, você vai ver também o resultado da fé, porque a fé tem resultado, e você encontra aqui algumas palavras nesse texto, e que demonstra o amplo resultado da fé. A primeira palavra aqui nós encontramos aí em Hebreus capítulo 11, é que está escrito: alcançaram a aprovação. Essa é a primeira palavra que você encontra aí no livro de Hebreus, como resultado da fé. A segunda palavra que você encontra é aprovado como justo. A terceira palavra é arrebatado. A quarta palavra é partiu. Depois você encontra mais palavras: recebeu. Encontra também a palavra ofereceu. Encontra a palavra abençoou. Encontra a palavra recusou, deixou, celebrou, atravessaram, caíram, não morreu. E por aí você percebe que há várias palavras: venceram reinos, praticaram justiça, fecharam a boca de leões, as bocas de leões, não aceitaram ser livrados. Pensa comigo nessa última palavrinha, nessa última frase: não aceitaram ser livrados. Confiavam tanto em Deus, tinham uma fé tão robusta, uma fé tão grande, se recusaram a ser livrados. Então você encontra aí no livro de Hebreus desafios pessoais e também desafios coletivos. E eu creio que cada um de nós precisamos desses desafios. Esse tempo de prova, esse tempo de luta, são desafios para nós. Desafios individuais, desafios coletivos, para que nós venhamos a crescer. Então, encontramos aqui também algumas verdades dentro desse texto, e de que essas pessoas, os vitoriosos pela fé, o mundo não era digno dessas pessoas, como o mundo também não é digno da igreja de Deus, de ter igreja de Deus aqui na terra para auxiliá-los. Como o mundo também não é digno de Jesus Cristo, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus então prepara a sua igreja, Deus salva, Deus liberta a sua igreja, vai formando um povo, vai abençoando esse povo pela sua misericórdia. E nesse texto também nós encontramos uma outra verdade, é que a palavra fé está escrita 24 vezes, mas nós também vemos que a fé não é um cálculo de sucesso, não é um cálculo de sucesso, porque às vezes alguns pensam o seguinte: se eu tiver fé, eu terei sucesso constante. E no capítulo 11, você há de concordar comigo, que foram várias pessoas, tinham fé, pessoas firmadas, pessoas firmes com Deus, e que pessoas não foram bem sucedidas no mundo, mas realizaram muitas coisas e coisas importantes. Por isso que nós precisamos compreender o seguinte, que a via do discipulado não traz apenas a proximidade de Deus, o seu auxílio, a sua proteção, mas inclui também renúncia, sacrifício, aflições e tribulações. Jesus Cristo, ele escrevendo lá em João 16, no capítulo 33, ele vai dizer: em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, Jesus fala de uma forma ampla: no mundo tereis aflições. E nós teremos aflições, e nós vamos viver
muitas aflições, e nós vamos passar por várias. E aqui, queridos, o escritor, ele vai nos informar, o autor deste livro de Hebreus, ele vai nos informar o seguinte, que a fé nos ajuda a vencer as provas, a suportar os grandes desafios. E hoje, aqui nós queremos usar aqui 4 exemplos de fé, e que foram exemplos positivos de pessoas que deixaram um exemplo maravilhoso para a vida da igreja, para a sua vida e para a minha vida. A Bíblia está escrito que nós devemos imitar esses grandes homens de Deus, homens que deram um bom testemunho. Não, a Bíblia ela é tão maravilhosa, este livro que Deus nos deu é tão maravilhoso, irmãos, que esse livro ele nos ensina tanto pela maneira positiva como por exemplos negativos. Nos exemplos positivos você copia, você imita. Nos exemplos negativos você se afasta, você luta para não fazer a mesma coisa. Se eu perguntasse hoje para você, você gostaria de imitar Sansão ali quando ele deitou no colo daquela moça e contou os seus segredos, quando ele algumas vezes se prostituiu com aquela meretriz? Claro que não, claro que você não vai querer isso para você. Então, na verdade, quando você ouve falar aqui de Sansão no texto, colocado aqui como um dos heróis da fé, é porque em alguns momentos ele andou pela fé, ele andou com Deus, em outros momentos ele se afastou de Deus. Então, vamos ver aqui hoje, desse estudo, nessa mensagem, e que algumas pessoas, pelo menos eu escolhi 4 pessoas que se destacaram, se destacaram pela fé. E a primeira pessoa aqui no texto, e que se destaca pela fé, e que é mencionado com a fé sacrificial, é Abel. No capítulo 11, no versículo 4, o versículo vai dizer assim, no capítulo 11, verso 4 de Hebreus: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, vejamos aí que Abel, ele teve a aprovação de Deus, e mesmo depois de morto, a sua fé ainda continuou a ser descrita. As pessoas comentavam, e até hoje a gente comenta, até hoje a gente fala de como Abel, ele, pela sua fé, pelo seu exemplo, pela sua vida de compromisso com Deus, ele teve a aprovação do Senhor. Aonde está a história de Abel e de Caim? Eu convido você para caminharmos um pouquinho em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Gênesis capítulo 4, eu quero ler somente até o versículo 8. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse-lhe o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante?
Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. No versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que ele levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, vejamos aí que Abel, ele tinha uma vida que glorificava o nome do Senhor. Abel tinha uma vida que agradava ao Senhor. No versículo 7, foi-nos dito que se Caim tivesse feito aquilo que era correto, teria aceito. Então, você percebe então que o estilo de vida de Abel agradava ao Senhor, mas o estilo de Caim nunca agradou ao Senhor. O apóstolo João chega a dizer que Caim era do maligno, Caim era um descrente. Então, Abel não, Abel tinha compromisso com Deus, ele tinha um estilo de vida que agradava ao Senhor. Por isso o escritor aqui de Hebreus nos ensina que ele ofereceu um excelente sacrifício, e nós temos que atentar para essas verdades, oferecer a Deus um excelente sacrifício. Repetimos, Abel tinha uma vida que agradava ao Senhor, e o escritor aqui de Hebreus, ele está impressionado com o caráter eterno da fé de Abel, e ele vai dizer: por meio dela ainda fala, ou seja, até mesmo a morte violenta não pode impedir o caráter da fé. Abel teve uma morte violenta? Teve, mas essa morte não impediu o caráter da fé. Então, queridos, o que é que você percebe? Que o tipo de fé que Abel exerceu pode comunicar em todo o tempo da história. Por isso que onde a verdadeira fé opera, ela é relevante em todos os momentos, em qualquer época. E chegou a época que nós temos que viver pela fé. Eu sei que há muitas incertezas. Será que haverá muitas pessoas desempregadas? Será que você vai conseguir pagar as contas? Será que o nosso país vai entrar em ruína? Se eu creio no controle de Deus, e se eu vivo pela fé, eu vou colocar o versículo 1 e o versículo 6 em prática. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu creio que Deus pode mudar a situação. Se Ele quiser, Ele muda. Os irmãos aqui também, eles pouco se importavam com o sofrimento. Por que eles pouco se importavam com o sofrimento? Você vai ver a resposta no versículo 10. Porque eles aguardavam uma cidade, e que tem um construtor, e que tem um arquiteto, e esse arquiteto era Deus. Então, quando vinha o sofrimento era real, eles olhavam para o céu, eles olhavam para o alto. E Gênesis, no capítulo 4, como nós lemos, vamos pensar o seguinte, ainda sobre a vida de Abel. O homem dentro do jardim, nenhum sofrimento vinha para este homem. Lembro de Adão e Eva, eles dentro do jardim, nenhum sofrimento. Depois do pecado, ele fora do jardim, ele e Eva. E aí o que é que você vai ter? O homem vivendo fora do jardim, como consequência do pecado? O primeiro homicídio. Então, o que é que você pensa então? O que é que você pensa que está acontecendo? Por que tantas guerras? Por que tantos problemas? Eu estava lendo recente e eu vi algumas declarações a nível de história. Nós tivemos a peste negra,
que matou 1/3 das pessoas em todo o mundo, e 1/3 das pessoas em todo o mundo é muita gente mesmo. Tivemos também a gripe espanhola, e que matou em torno de 1 milhão de pessoas. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que morreram muita gente. Mas, meus queridos, por que tanto sofrimento? Por causa do pecado do homem. Por que sofremos tanto? Por que a Bíblia diz em Romanos 8 que a criação, ela geme e suporta angústia até agora? Por causa do pecado. Então, o homem, olha aqui, dentro do jardim nenhum problema, estava em comunhão com Deus. Fora do jardim, o primeiro homicídio. E olhe que Adão e Eva, eles pecaram dentro do jardim, foram expulsos do jardim, e o homem fora do jardim vai acontecer o primeiro homicídio. Mas também no capítulo 4, no versículo 1, você vai ver a graça de Deus. Você vai encontrar aí os 2 filhos de Adão e Eva, um chamado Caim e o outro chamado Abel. E isso tem uma relação muito forte. Isso tem uma relação com Gênesis 3,15, na qual ali nos dito em Gênesis 3,15 que viria o descendente da mulher. E o descendente da mulher iria esmagar a cabeça de Satanás, da serpente. Mas este também iria ferir o calcanhar, ele iria fazer sofrer. Então, queridos, olhe que a promessa de Gênesis 3,15, ela vai acontecer em Gênesis 4,1. É a promessa de um descendente. Então, e ela cumpre como? Quando o casal começa a ter filhos. E você percebe aí a graça de Deus. Então, vamos pensar o seguinte: a graça de Deus, ela estará presente em cada tempo da história. Se não fosse a graça de Deus, eu e você neste momento estaríamos aí entubados. Eu e você poderia estarmos mortos. Se não fosse a graça de Deus, eu e você estaríamos no inferno. Se não fosse a escolha de Deus e a misericórdia de Deus, você estaria morto hoje pela manhã. Por isso, a coisa que mais Deus gosta, irmãos, é um coração grato. É um coração capaz de agradecer a Deus até por esses momentos. E eu não sei se você é grato a Deus. Eu não sei se você tem aproveitado para agradecer a Deus, porque eu estou com alguns colegas pastores. Aí eu lembro do pastor Bruce, que ele disse que o Senhor tem trabalhado muito nesses momentos. E o Senhor está trabalhando. Aí eu lembro do versículo de João, que ele diz assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus está trabalhando em cada situação. Então, ao longo da história, fique certo que a graça de Deus vai acompanhar em cada situação. Me faz lembrar também quando o apóstolo Paulo, não saindo do texto, mas somente comentando, que o apóstolo Paulo, quando passava com dificuldades com aqueles que iam na carne, e ele orou 3 vezes, e foi dito: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, queridos, em Gênesis capítulo 4, você percebe aí um lampejo da graça de Deus. E a graça de Deus, ela prolonga em todos os tempos da história. E a graça, nós sabemos que é o favor merecido de Deus. Então, em Gênesis capítulo 4, no versículo 1, você encontra o Deus que provê. E Deus proverá em cada tempo da história. Deus proverá esperança, solução. Deus proverá o livramento caso Ele ache necessário. Senão Ele nos levará. Em Gênesis capítulo 4, no versículo 4 ao versículo 6, você encontra um Deus que exige responsabilidades daqueles que se dizem seguidores da fé. O Deus que exige. E no versículo 7, do capítulo 4 de Gênesis, no versículo 7, você encontra o Deus que admoesta. Então você vê ali Deus que provê,
o Deus que exige e o Deus que admoesta, o Deus que chama o seu povo para a responsabilidade. E nós temos que pensar uma coisa, e você vai admitir, e você vai concordar comigo, que há pessoas, mesmo os crentes, que são pessoas irresponsáveis, são pessoas que não cumprem com as suas responsabilidades. Outras estão apenas no meio dos crentes. Então, volta aí para o livro de Hebreus, capítulo 11. O primeiro personagem é Abel. Teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ele tinha uma vida certa com Deus. Ele estava comprometido com Deus. Ele não estava comprometido com o mundo. Já o outro era do maligno. E uma das coisas que me chama a atenção, como exemplo negativo à vida de Caim, foi que lá no Gênesis capítulo 4, no finalzinho, acho que é o verso 17, parece, você vai encontrar ali a seguinte notícia, que Caim se afastou da presença do Senhor para sempre. O texto não diz para sempre, o texto diz que ele se afastou. Como nós não encontramos mais nenhuma notícia dele, ele saiu como errante. E o livro e a carta de João diz que ele era do maligno, então ele se afastou de Deus para sempre. Então, o primeiro homem aqui que nos chamou a atenção foi Abel, e que você deve imitar. O apóstolo Paulo, ele nos exorta, dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus, como eu sou de Cristo. Sede, pois, meus imitadores. Ele desafia você. Imagina um homem chegar a dizer para que as pessoas o imitassem. E você teria coragem neste momento, no seu lar, de pedir que alguém te imite? Você teria essa coragem de dizer: pode me imitar, que eu tenho uma vida certa, eu dou um bom testemunho? Mas caminhamos aí para o segundo personagem, Hebreus capítulo 11, no versículo 5, esse de uma maneira bem breve. Pela fé, Hebreus 11, 5, pela fé Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Percebam, irmãos, Caim agradava a Deus, vida correta, mas Enoque também agradava a Deus. E eu posso aqui trazer uma ilustração para você, que Enoque é uma ilustração do que vai acontecer em breve com a igreja. Ele foi arrebatado. Então, você percebe aí que a referência da fé de Enoque, ela é justificada pelo comentário no versículo de número 5, que ele foi levado, ele não passou pela morte, ele não foi achado, a morte não achou ele. Por quê? Porque antes ele tinha um bom testemunho, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Creio que o maior desafio do homem, o maior desafio seu e meu, é agradar a Deus, é imitar ao Senhor Jesus Cristo, é procurar imitar grandes homens da fé. Então, eu creio que para um relacionamento ele ser bom, é preciso que haja uma confiança mútua. Se não houver uma confiança mútua dentro de um relacionamento, vai ser muito difícil. Esses homens daqui, os 4 personagens, até agora o Abel, ele tinha confiança em Deus, ele tinha fé em Deus, e Deus também tinha confiança nele. Deus sabia daquilo que ele fazia. Então, você percebe que havia uma comunhão verdadeira. Ele não brincava, o Abel.
O Enoque também, ele não brincava de ser crente. Quando você caminha aqui um pouco, Hebreus capítulo 11, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, nenhuma possibilidade. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, é impossível agradar a Deus se eu não tiver uma fé. E eu creio que neste momento, uma das coisas que Deus está fazendo, está trabalhando, é para que aumente a sua fé, para que a minha fé cresça. E qual o seu testemunho neste momento? Sua fé está aumentando ou sua fé está diminuindo? E os irmãos viram também, os irmãos que estudam essa carta, outros irmãos também dessa igreja já trouxe estudos sobre essa carta, e já foi visto que o escritor, o autor desta carta, dessa epístola, ele já escreveu sobre a ideia de nos aproximar de Deus. A primeira vez que ele escreveu sobre a importância de nos aproximar de Deus está no capítulo 4, no verso 16. Capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A primeira palavra aqui está no versículo 16, acheguemo-nos, ou seja, a importância de nos aproximar de Deus. No capítulo 7, no versículo 25, ele vai dizer: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A palavra aqui que eu queria destacar, por eles se chegam a Deus, daquelas pessoas que se chegam a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 10, no verso 1, no capítulo 10, versículo 22, eu queria ler esse versículo, capítulo 10, versículo de número 22, aproximemos com um sincero coração. Olha o que é que nós precisamos pensar neste momento. Além de se aproximar de Deus, tem que ser com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, ele manda se aproximar, ele manda termos um sincero coração, e ele manda ter plena certeza de fé e tendo o coração purificado da má consciência. Então, o que foi que aconteceu com Enoque? O que foi que aconteceu com ele? Ele estava tão perto de Deus, tão próximo de Deus, que ele foi arrebatado. Ele não passou pela morte. E isso pode acontecer conosco? Pode, a qualquer momento. Pode Deus resolver a vir buscar a sua igreja neste momento. E como Deus vai nos encontrar? Pessoas próximas a Ele ou pessoas distantes dele? Como Deus pode nos encontrar? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo dá um testemunho de como aqueles irmãos novos na fé abandonaram os ídolos e começaram a dar um bom testemunho, de que esse testemunho se espalhou ali por toda a Macedônia e a Caia. E a igreja precisa espalhar um bom testemunho. O apóstolo Paulo chega a dizer também que nós somos o bom perfume de Cristo, de como é importante uma santificação, uma vida de pureza, uma vida que honre a Deus. E Abel era assim, o Enoque era assim, homens que agradavam a Deus. Hoje de manhã eu tenho um desafio para você: orar para que você agrade a Deus. Não agrade a você mesmo, não agrade ao seu eu,
mas que você possa agradar a Deus. Vamos para o terceiro personagem. O terceiro personagem está no versículo 7. Esse trabalhou muito. No verso 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda se não viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando ele diz aí de coisas que ainda não tinham visto, ele está dizendo o seguinte: os irmãos sabem que até então não havia tido nenhum dilúvio, até então, quando Deus avisou a Noé. Noé poderia raciocinar e dizer o seguinte: bem, já que não houve nenhum dilúvio até agora, pode ser que não haja outro dilúvio, pode ser que não haja um dilúvio, porque até então só havia caído neblina. Mas ele, irmãos, ele confiou. Diz aí que ele foi divinamente instruído, recebeu instrução de Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam, o dilúvio, e diz que ele acreditou porque ele era temente a Deus. Então, todas as realizações são atribuídas à sua fé, à fé de Noé. Ou seja, como foi que a fé de Noé ela foi desenvolvida? Por causa de uma advertência de Deus. Deus advertiu e ele acreditou. Meus irmãos, quantas vezes Deus já advertiu a sua igreja que ele volta a qualquer momento? Quantas vezes Deus já nos pediu uma vida de obediência, uma vida que agrade? Quantas vezes Deus já nos advertiu que Deus não tem prazer em uma pessoa que vive no pecado e nós insistimos em viver no pecado? O profeta Amós, ele diz assim: andarás dois juntos, se ambos não estiverem de acordo. Mas observe, irmãos, que a fé de Noé desenvolveu-se em resposta a uma advertência específica de Deus. Ele foi divinamente instruído. Já falamos que nunca tinha acontecido um dilúvio, e ele percebeu que nunca aconteceu. O que vai acontecer agora? Irmãos, quando Deus falar, acredite, Deus que não pode mentir. A Bíblia diz isso. Ele disse que vai, irmãos. Ele destruiu o mundo da época de Noé com água. Agora a destruição dessa terra é com fogo. Ele avisa que antes ele vai arrebatar sua igreja daqui. E quando ele tirar a sua igreja daqui, algo terrível vai acontecer ainda. Nós que estudamos o livro de Apocalipse, quantas pragas nas aberturas dos selos, dos livros, as trombetas, quando forem derramadas nessa terra, quão ruim será de vermos tão sofrimento naquele período. Graças a Deus que a igreja não passará pela grande tribulação. Deixa eu trazer somente um exemplozinho para você. Nós que estamos acompanhando as reportagens nesses últimos dias, estamos vendo as pessoas reclamando lá embaixo: não tem água, não tem água, não tem água. Que tal, no tempo da grande tribulação, as pessoas ligarem as torneiras, irem nas fontes, nos rios e só encontrar sangue? Hein? Que tal, no período da grande tribulação, quando as pessoas irem nos mares, nos rios e encontrarem uma quantidade muito grande de peixes mortos? Que tal? Mas voltando para o nosso Cristo, você encontra aí que Noé, ele,
por causa da advertência, diz que ele, sendo temente a Deus, ele aparelhou. E o verbo aí, temor, significa um temor piedoso, significa um homem que tinha um reverente temor. E não tem coisa melhor do que o crente ser uma pessoa reverente a Deus. Coisas que muitas pessoas estão perdendo. O que é reverência? Talvez se nós perguntarmos o que é ser reverente, poucas pessoas sabem o que é reverente. Mas Noé nos ensina o que é uma reverência, o que é um temor. Ele ouviu de Deus uma advertência de que Deus iria destruir o mundo, e ele acreditou, ele confiou e ele trabalhou arduamente, ele não se cansou. Então, você percebe aí que o temor aí de Noé constituiu um elemento principal da sua fé. Então, o que é que nós começamos a entender? Que fé e obediência caminham de mãos dadas. Fé e obediência caminham de mãos dadas. Então aí ele fala aí da vida de Noé. Ele obedeceu a palavra, mas enquanto que Noé obedeceu a palavra, o mundo rejeitou a palavra. Então, por que o mundo está sofrendo? Por que as pessoas estão inquietas? Por que as pessoas estão desesperadas? Porque rejeitam a Jesus. Por que a igreja também está passando por dificuldades para a purificação, para a santificação, para que se cumpra Hebreus 4, versículo 16, nos achegar mais para Deus, nos achegar. Então, queridos, a vida de Noé me chama a atenção, não só porque ele era temente, ele era reverente, ele confiou na advertência de Deus, ele confiou que Deus iria cumprir, mas o que me chama a atenção foi os anos que Noé passou obedecendo, mais de 100 anos servindo a Deus, obedecendo, desde o início ali que Deus advertiu e que ele cortou ali o primeiro tronco de madeira, a primeira madeira ali, o primeiro galho de madeira, e ele continuou trabalhando, acreditando que Deus iria vir com o dilúvio. Talvez muitos teriam desistido. Há pessoas que no nosso meio desistem na primeira dificuldade. Há pessoas que começam um trabalho e não terminam. Há pessoas que iniciam uma obra e não vai, mas é porque, irmãos, falta às vezes fé, falta um compromisso com Deus, falta realmente acreditar que o Deus que nós servimos é um Deus muito sério, é um Deus zeloso, e nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E Noé, ele vai até o final, mais de 100 anos obedecendo. Gênesis capítulo 2, 5, só havia neblina. E Gênesis no capítulo 6, Deus vai avisar que iria enviar uma chuva muito forte. E olha, irmãos, muito tempo para o povo se arrepender, muito tempo para o povo se arrepender, e o povo não se arrependeu. Mas ó, diz lá em Gênesis no capítulo 6, no versículo 8, que Noé achou graça diante do Senhor. Que palavra maravilhosa! Noé achou graça diante do Senhor. Você lembra que eu já falei aqui nessa mensagem que ao longo da história que a graça de Deus vai acompanhar seu povo? Olha aqui, a graça de Deus. Noé achou graça do Senhor porque Noé merecia? Não, que a graça é favor imerecido. Noé achou graça diante do Senhor pela misericórdia do próprio Senhor. Mas ó, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós teríamos perecido, e a família de Noé, ela vai se escapar. Por isso que Noé achou tanta graça do Senhor que ele rejeitou o mundo. Ele rejeitou o mundo. Ou seja, Noé tratou a mensagem de Deus com muito respeito. E há pessoas que não têm mais nenhum respeito pelas mensagens do Senhor.
Quantas mensagens nós temos ouvido, irmãos? Quantas mensagens Deus tem mandado para nós, seja usando pastores. Aliás, tem pessoas que gostam mais da eloquência de alguns pastores do que da própria mensagem. Há pessoas que ouvem muitos pastores eloquentes, mas não colocam em prática a mensagem que esses pastores trazem da parte do Senhor para mim e para você. Por isso que a coisa que mais me chama a atenção, é quando qualquer pregador ele comunica a palavra e eu pergunto para Deus, como eu posso aplicar essa palavra em meu coração? O que isso quer dizer para mim? O que o Senhor está querendo falar comigo? Porque como o Senhor está querendo se comunicar comigo? E eu creio que neste momento Deus está querendo comunicar alguma coisa para a igreja, e nós precisamos dessa comunicação de Deus. Deus precisa me falar onde é que ainda tem falhas, como você tem. E o quarto personagem, eu quero caminhar para o último personagem, no versículo de número 8 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber a herança. E diz o texto que ele partiu sem saber aonde ia. Então, queridos, vejamos aí que o nosso quarto personagem e último é Abraão. Ou seja, ele vai sair da terra de Canaã, longe do seu lar, ou melhor, ele vai sair da terra de Uz, onde ele morava, e ele vai sair dali, e ele foi pela fé. Gênesis capítulo 11, verso 31, e diz o capítulo 11 aqui de Hebreus, no versículo de número 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então, Abraão nem sabia onde era que Deus iria colocá-lo, mas ele vai sair. Então, lá em Gênesis no capítulo 12, no versículo de 1 a 9, Deus vai manifestar a Abraão, chamando para uma vida de fé e uma vida de separação. Foi o primeiro chamado. Quando Deus te chamou para uma vida de fé e uma vida de separação. E às vezes, irmãos, nós precisamos de uma sacudida, nós precisamos de um irmão para nos chamar a atenção quando estamos errados, e nós não temos que nos aborrecer por isso não. E a primeira prova que Abraão se submeteu foi se separar, foi a separação de sua pátria e a separação da sua família. E ele tinha que voltar, ele tinha que sair, ele tinha que dar as costas aos ídolos. A família dele era idólatra, e ele tinha que dar as costas aos ídolos. Sabe por quê? Porque ele precisava ter comunhão com Deus. Então, como é que começa uma vida de fé? A vida de fé, ela começa com a obediência e separação. E eu não sei, há muitas pessoas que ainda não se separaram do sistema de mundo. Talvez algumas pessoas sejam muito parecidas com Caim, um estilo mundano, mas também uma pessoa que parece muito com Sansão, ora firme, ora fraco, ora com um brilho maravilhoso, ora com um brilho trêmulo. Há crentes assim, há pessoas assim. Por isso que a vida de fé, ela começa com a obediência e a separação. E o que, quando eu estudo a biografia de Abraão, o que me chama também a atenção é que onde Abraão estava, onde ele ia, a cada lugar que ele parava, ele levantava um altar para prestar um culto a Deus. Abraão não necessitava, porque eu não estou indo para a igreja, eu não posso prestar um culto a Deus. Não, Abraão, qualquer lugar que ele parava, levantava um altar para prestar
prestar um culto a Deus. Por isso que, culto a Deus, ele pode ser prestado em qualquer lugar. Claro, quando acabar essa pandemia, nós voltaremos, porque nós cumpriremos Hebreus 10:25, e não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Olha como as coisas se investem. Olha como as coisas se investem. Antigamente nós convidávamos, algumas pessoas antes dessa crise, desse problema, nós convidávamos essas pessoas: venham para a igreja. O que está faltando? A ideia era: não deu tempo. Enfim, relaxava. Hoje essas mesmas pessoas estão procurando uma igreja aberta e não estão achando. Algumas pessoas que não são crentes, quantas vezes nós chamamos: vamos ouvir a palavra, não tem tempo. Hoje são pessoas que às vezes nos ligam, vai abrir a igreja? Não. Eu estava antes aí de estar trazendo essa mensagem para você, estava falando com uma pessoa, e ela perguntava da igreja, se não estava aberta, enfim, está precisando de ouvir uma palavra de Deus. Como tem crentes relapsos, crentes que não são frequentes aos cultos na igreja. E se não são frequentes na igreja e no seu lar, eu fico preocupado com isso. Mas Abraão não. Qualquer lugar que ele iria, ele prestava um culto a Deus. Onde ele chegava, ele levantava um altar. Ele tinha comunhão com Deus. E ao mesmo tempo que ele tinha comunhão com Deus, ele testificava para o mundo que o crente é uma pessoa diferente. A única vez que Abraão falhou na fé, que ele não andou pela fé, ele foi para o Egito, ele teve que sair dali, do seu local, da Palestina, foi para o Egito, e porque ele saiu, ele teve que viver uma mentira para escapar do perigo. Mas eu queria te mostrar uma coisa, esse versículo me chama muita atenção. 2 Crônicas capítulo 20, no versículo de número 7, eu queria te fazer um desafio hoje pela manhã. 2 Crônicas capítulo 20, no versículo 17, eu queria te fazer um desafio. E eu queria te perguntar se Deus pode te chamar assim como chamou Abraão. Capítulo 20, no versículo de número 7. 2 Crônicas 20, versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, e diante do seu povo, e diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então, vejamos aí que é chamado aí de Abraão, amigo de Deus. Amigo de Deus. Jesus falou que aos seus amigos ele iria falar todos os segredos do Pai. E o segredo está aqui nas Escrituras. Jesus ainda fala assim: ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus amigos. Abraão foi chamado amigo de Deus. E você? Como é que está o seu relacionamento? Como é que está a sua amizade? Esse homem foi chamado aos 75 anos e nunca mais abandonou o Deus dele. Eu não sei quando foi que você foi chamado para seguir a Deus, para seguir o Senhor Jesus Cristo, para seguir o Evangelho. Mas ele, eu posso garantir, se faltou fé em alguns momentos, mas ele não abandonou a Deus, ele não se saiu. Esse homem, quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, Deus vai na sua casa, no seu lar. Deus vai lá e vai avisar para ele. Ele vai interceder, ele vai pedir, porque ele tinha intimidade com Deus. O Abraão tinha intimidade, ele vai pedir, ele vai implorar, ele vai interceder pelaquela cidade. Ele vai. E o que me chama a atenção até hoje, eu estou intrigado, mas eu tenho resposta para isso, e eu espero não estar errado. Por que Deus não vai no lar de Ló? Os anjos vão, Deus vai lá no lar de Abraão, mas no lar de Ló não vai.
Claro, nunca prestou um culto a Deus, nunca ligou para as coisas de Deus. Como que Deus iria sentir satisfeito em um lado daquele? Voltando para o nosso texto, para dentro da nossa conclusão, capítulo 11, no versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardador daqueles que os buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Capítulo 10, verso 38: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entanto, da fé para a conservação da alma. A grande aqui verdade é que os justos, eles não retrocedem, pelo contrário, eles caminham no capítulo 12, ele caminha, no verso 2, ele manda olhar para Jesus, e todos os 4 personagens, eles viveram pela fé, todos suportaram provas, porque eles aguardavam uma cidade que tem fundamento e que Deus é o arquiteto. Capítulo 11, verso 10 e verso 14. Por isso que eles suportaram as provas. O versículo 10 tem a resposta, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. No versículo 14: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Então eles procuravam uma pátria, eles pensavam no céu, sem ter muitos ensinamentos sobre o céu. Hoje não, nós temos vários. João 14, que você conhece, o que está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você tem também hoje esses versículos aqui escritos, eles não tinham. Você tem Hebreus capítulo 3, verso de 1 a 2, onde lá nós somos orientados a buscar e a pensar nas coisas de cima. Então, por que eles suportaram tantas provas? Porque eles aguardavam essa cidade, que tem fundamento, que é Deus. E por que Abraão, ele nunca se deixou prender pelas coisas da terra? Porque ele aguardava essa cidade, ele aguardava esse local, e que Deus é o arquiteto, e que Deus é o edificador. E uma das maiores provas que Abraão teve que submeter foi quando Deus solicitou o seu único filho, depois de 25 anos de espera, e depois de Deus dar esse presente para Abraão, dar seu filho. Foi a maior prova que ele passou, quando Deus pediu o seu próprio filho, e ele não negou, e ele levou, embora com o coração triste, mas ele levou. E ele levou porque, no versículo 19 do capítulo 11, ele nunca tinha visto ainda a ressurreição, porque considerou que Deus era poderoso. Hebreus 11, 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o dentre dos mortos, de onde também futuramente o recobrou. Então ele já cria na ressurreição. Ele acreditava, Hebreus 11, 19, ele já acreditava na ressurreição. Então, onde é que estava o coração de Abraão? Não estava nas coisas terrenas. O coração de Abraão não estava nos bens materiais, mas nas coisas eternas. Estava lá em cima. E a vida deles, a vida desses 4 personagens, era que a vida deles eram vidas que estavam no altar do Senhor. Todos eles desejavam uma pátria. No verso 16 do capítulo 11: mas agora aspiram, todos eles que viveram pela fé, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado a seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Hoje dificilmente as pessoas falam do céu, dificilmente, principalmente o evangelho da prosperidade. Mas aqui o evangelho aqui verdadeiro, ele vai falar do céu.
E Abel sabia como se aproximar de Deus, e ele o fez. Enoque, ele caminhou com Deus. Enoque, ele caminhou com Deus invisível durante 300 anos. É isso mesmo. Enoque caminhou com Deus invisível 300 anos. Gênesis 5, 21 e 24. Ele caminhou com Deus 300 anos. E caminhou tanto com Deus que avançou para a eternidade. Obteve testemunho de haver agradado a Deus. E hoje de manhã eu clamo em nome de Jesus, para que eu e você tenhamos uma vida que agrada ao Senhor. E quando nós, voltando a um pouquinho, e nós lembramos de Noé, e lembramos dos outros personagens, nós encontramos a seguinte verdade, que uma vida de fé sempre agrada a Deus. Sempre agrada a Deus. E Deus ama aqueles que confiam nele. E Noé, ele teve uma fé recompensada. E todos nós teremos uma fé recompensada. A família de Noé foi salva. A família de Noé foi salva. Então, Noé deu testemunho perante o mundo. E eu creio que neste momento, se o mundo não tem esperança, você tem esperança. Você tem esperança. E eu gostaria de orar neste momento. E logo após a minha oração, eu convido novamente o irmão Davi para que venha aqui à frente com mais um hino do Voz de Melodia. Então, vamos orar. E eu queria pedir a Deus para que tenhamos uma vida que agrada ao Senhor. Ó Deus, neste momento eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer por tudo, e eu sei, ó Deus, que uma vida de fé não é fácil, porque uma vida de fé é uma vida de renúncia, e eu peço renúncia neste momento para a minha vida e para a vida de todos os ouvintes, de todos que o Teu Espírito Santo vai encaminhar com essa mensagem, uma vida de renúncia. Por isso eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, para que tenhamos uma vida que te agrada, que te honre e que te glorifique. Como o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corinto: quer comais, quer bebais, quer qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. E que a tua igreja te glorifique melhor. E que sejamos recompensados pela nossa fé. Ó Deus, aumenta nossas convicções. Nos dá certeza a cada dia que breve sairemos daqui. Que as pessoas vejam Jesus em nós. E louvado e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Amém. Forte, contundente a guerra.
a Deus por mais esse dia, por mais esta programação que chegou até os nossos lares, e estejam orando por nós, estejam se inscrevendo no canal. E cada pessoa que se inscreve para nós é gratificante, que está acompanhando o nosso trabalho. Eu sei que nem todos valorizam, mas eu creio que estamos fazendo para a glória de Deus, e não queremos ter muitas pessoas como troféus, mas queremos ter pessoas que nos escutam e escutam a voz de Deus. Esperamos que sejamos porta-vozes de Deus para levar a palavra santa, a palavra que veio para mudar nossas vidas, veio para nos dar conhecimento. Queremos que chegue até a cada coração neste momento de dificuldade, momento de prova. E louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém.